A gente vai tratar da deputada federal Carla Zambelli, né? Ela, vamos lembrar a todos e todas, a deputada federal Carla Zambelli, ela saiu do Brasil via Buenos Aires, passou alguns dias nos Estados Unidos e foi para a Itália. Lá ela disse que seria intocável por ter a cidadania italiana, né? E aí a Carla Zambelli havia sido condenada no Brasil pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, onde ela plantou pedidos de prisão, pedidos de soltura e outras coisas para tentar mostrar a fragilidade do sistema do judiciário, mas ela contou com a ajuda, inclusive, de um hacker que afirmou que não conseguiu invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que é o que ela acusava. Essa invasão do Conselho Nacional de Justiça por Carla Zambelli com a ajuda de um hacker levou ela a ser condenada a mais de 10 anos de prisão. E a deputada federal passou hoje por audiência de custódia na Itália e vai permanecer presa durante o processo de extradição movido contra ela pela justiça brasileira. A justiça italiana decidiu, ou seja, manter a prisão preventiva. Depois dessa audiência, o processo segue agora para a Corte de Apelação de Roma, onde a Justiça italiana e os advogados de Carla Zambelli apresentarão seus argumentos. A decisão ainda pode ser contestada na Corte de Cassação, a instância máxima do judiciário italiano, que é semelhante à nossa Suprema Corte. Zambelli estava foragida no país europeu há 2 meses, né, depois de fugir do Brasil para não ser punida pela invasão, que gerou o pedido de extradição apresentado pelo Supremo. Josias, Zambelli foi para a Itália, ela disse, olha, aqui deu uma entrevista para a CNN Brasil, que ficou super famosa, dizendo, aqui eu sou intocável porque sou cidadão italiana, quero ver a polícia me prender aqui, italiana me prender aqui. A polícia italiana prendeu ela. Havia uma expectativa se ela seria solta, se ela iria para casa com um bracelete eletrônico, né, a nossa versão da tornozeleira, se ela ficaria presa, e ao que tudo indica, vai ficar presa, e o processo de extradição pode durar até 2 anos, né? Nesse momento há vários políticos que acorrentaram suas biografias na precariedade do Bolsonaro e que deve estar com cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Muito político está nessa situação. A Carla Zambelli é uma dessas pessoas. Ela fugiu da prisão no Brasil para ser encarcerada na Itália. A Itália da conservadora, da primeira-ministra Giorgia Meloni, que ela imaginou que fosse ter em relação ao seu caso a mesma solidariedade que o Donald Trump, que é um político da mesma extração, está tendo com o Bolsonaro, seu mito, e está vendo, fugiu da prisão no Brasil para comer o pão que Asmodeu, que o diabo amassou, num cárcere italiano. Então está pagando o preço da sua irracionalidade, né? Mas de todos os personagens que estão em situação precária nesse time de bolsonarista que caiu do caminhão de mudança, a Carla Zambelli é a mais irrelevante. Ela é tratada como carta fora do baralho, até pelo bolsonarismo. Então é preciso prestar atenção aos demais, né? Sobretudo a um outro que está fugido do Brasil, o Eduardo Bolsonaro, está em Washington, conspirando contra a pátria e tem receio de retornar ao Brasil, porque sabe que colocando os pés no país pode ser preso, né? E neste caso não se trata apenas de um cachorro que caiu do caminhão de mudança, não é cachorro morto, é um poodle que está ali prestando serviço, tornou-se um poodle de estimação, um poodle toy nas mãos do Donald Trump, que o explora, que obtém dele informações distorcidas, que orientam hoje as decisões da Casa Branca em relação ao Brasil, né? Então, esse é um personagem mais perigoso, com o qual o país precisa ter mais cuidado. De resto, há um outro que tem receio de retornar ao Brasil também, porque escarneceu do judiciário ao sair do Brasil
senador Marcos Duval, saiu do Brasil para ir visitar o Pateta e o Mickey na Disney, e agora está com medo porque ele estava com o passaporte com ordem para não deixar o país, passaporte retido, ele utilizou o passaporte diplomático. Esse é um bolsonarista que, tendo cansado de exercitar a sua irresponsabilidade no Senado, decidiu tentar a sorte como uma piada. É talvez o primeiro senador que tenha trocado a condição de representante de um pedaço do eleitorado do Espírito Santo pela condição de piada nos Estados Unidos. Esse também tem receio de voltar ao Brasil, mas não chega aos pés do Eduardo Bolsonaro. Hoje, a principal ameaça ao Brasil em relação a esse personagem, devemos prestar atenção. A Carla Zambelli vai lá pagar o preço da sua irracionalidade na Itália. Esse Marcos Duval é uma piada, virou uma piada, né? E o que deve nos preocupar, de fato, o que deve preocupar ao país, é o Eduardo Bolsonaro. Esse não é cachorro morto, virou poodle toy, como disse lá, a serviço do Trump, e dá a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, dá também aos governadores que se imaginam poderosos ainda no Brasil, governador de São Paulo, governador de Minas Gerais, governador de Goiás, governador do Paraná, todos esses governadores que têm algum vínculo com Bolsonaro, também eles estão ficando gradativamente, na medida em que têm dificuldade para condenar a movimentação do Eduardo Bolsonaro, também eles estão ficando com cara de cachorro que cai do caminhão de mudança.